Começa agora o podcast do Sistema CEP-CONEP. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. Olá, ouvinte! Este é o 22º episódio do Com Ciência e com Respeito, e é também o nosso 6º episódio especial sobre a Cartilha dos Direitos dos Participantes de Pesquisa. Meu nome é Osiris Reis e estou sempre com você e os especialistas da CONEP. Hoje temos a participação da Daiane Sertório, que é mestre em Ciências e assessora da CONEP, e também do Lucas Magner, mestre em Zoologia e também assessor da CONEP. Bem-vinda, Daiane. Bem-vindo, Lucas. Olá, Osiris. Olá, João Lucas. Olá, ouvinte. É muito bom poder estar com vocês em um novo episódio. Olá, Osiris. Olá, Daiane. E olá, você que está nos ouvindo. Bem-vinda. Bem-vindo. Bem-vinda, bem-vindo! Você que está nos ouvindo pelo celular, pelo computador ou pelo rádio, bem-vindo, bem-vinda! No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os direitos ao sigilo, à confidencialidade e à privacidade. E, para começar, nossa primeira pergunta é: afinal, quais são as diferenças entre sigilo, confidencialidade e privacidade? Essas três palavras podem ter significados parecidos, mas não são a mesma coisa. Segundo o dicionário, confidencial é algo que foi revelado com a condição de sigilo. E sigilo é um segredo. É algo que deve ficar oculto, escondido. Ou seja, algo que não pode ser revelado, nem mostrado, nem contado para outras pessoas. Já a palavra privacidade se refere à vida privada de uma pessoa, ou seja, tudo que é particular, íntimo, só daquela pessoa e não do público em geral. Dentro da ética em pesquisa, essas três palavras surgem quando um participante de pesquisa responde a um questionário ou permite que o pesquisador acesse suas informações de saúde. E dessa forma, compartilha algumas informações da sua privacidade com o pesquisador ou pesquisadora. E essa pessoa, sendo participante de pesquisa, faz isso confiando que o pesquisador e sua equipe vão usar essas informações exclusivamente na pesquisa e de forma a evitar problemas para o participante de pesquisa. Ou seja, quando a pesquisa acontece, existe um acordo, uma relação de confiança entre a pessoa que se torna participante de pesquisa e o pesquisador ou pesquisadora. E qual é a importância desse acordo, dessa relação de confiança entre o pesquisador e o participante de pesquisa? Por que é tão importante garantir o anonimato, o sigilo e a privacidade das pessoas que se tornam participantes de pesquisa? Olha, Osiris, geralmente não se fala nisso. Mas a produção do conhecimento científico é uma atividade coletiva em sua essência. Quando o cientista encontra uma dúvida ou um problema e decide fazer uma pesquisa sobre isso, geralmente ele ou ela já está pensando em publicar essa pesquisa numa revista científica. Isso é feito por um lado para que os outros cientistas da mesma área possam analisar a pesquisa e confirmar se ela foi bem executada. Por outro lado, essa divulgação da pesquisa é feita para que os novos conhecimentos gerados na pesquisa possam servir de base para novas pesquisas e para o desenvolvimento da ciência, o que acaba beneficiando a sociedade como um todo. Ou seja, o próprio funcionamento da ciência está intimamente ligado à divulgação de informações e conhecimentos. Por outro lado, Osiris, é praticamente impossível fazer pesquisa científica sem usar dados e informações de outras pessoas, ou seja, dados que originalmente não pertencem ao pesquisador ou pesquisadora. Os dados podem vir de outras pesquisas científicas ou ser dados do governo, de empresas, mas boa parte das vezes esses dados são de outras pessoas, ou seja, pessoas que não estavam envolvidas com a pesquisa antes de serem convidadas a participar. E é justamente essa pessoa que nós chamamos de participante de pesquisa.
É claro que às vezes os dados usados na pesquisa não são tão íntimos assim, mas, em muitas situações, questões muito delicadas precisam ser analisadas na pesquisa. E nesses casos, teremos, de um lado, a necessidade de divulgar os conhecimentos da pesquisa, e do outro lado, teremos a necessidade de respeitar a vida privada e o bem-estar de quem é participante de pesquisa. Nesse sentido, o professor Ricardo Gargiolo nos enviou um áudio que vai ser muito bom para continuar a explicação desse assunto. Ele é mestre em Direito e relator da CONEP, e nós vamos ouvir agora o áudio que ele nos enviou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Intimamente relacionado com o dever de lealdade está a garantia ao anonimato, ao sigilo e à privacidade, pelo qual as partes não podem divulgar informações recebidas durante o processo de investigação, quando isso contrarie os interesses do participante da pesquisa. A Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde declara que a eticidade implica em prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização dos participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas ou das comunidades pesquisadas, inclusive em termos de autoestima, de prestígio ou de aspectos econômico-financeiros. Trata-se de proteger o participante da pesquisa de dano que possa sofrer em razão da sua participação. O participante de pesquisa pode ser estigmatizado simplesmente pelo fato de contribuir para um determinado estudo, sofrendo violência moral, cancelamento ou perseguições. A quebra da garantia ao anonimato, ao sigilo ou à privacidade poderá causar danos irreparáveis de natureza patrimonial ou moral ao participante de pesquisa, com ofensa a direitos fundamentais. O professor Ricardo Gargiolo usou uma palavra que facilita bastante entendermos a importância do anonimato, do sigilo e da privacidade. E essa palavra é estigmatização, que vem da palavra estigma, que era a cicatriz do ferimento com o qual os povos antigos marcavam pessoas condenadas por crimes. Era uma forma de obrigar a pessoa a mostrar para todas as outras, pelo resto da vida, a marca e a vergonha daquela condenação. Claro que hoje os estigmas não são mais feridas físicas, e sim características, comportamentos e até condições que provocam muito preconceito das pessoas em geral. Pode ser uma doença, ser algo dos hábitos da pessoa ou até de quem a pessoa aparente. A grande questão é que as pessoas que têm alguma característica que pode ser estigmatizada dificilmente divulgam essa informação, justamente para evitar todo o preconceito e medo por parte das outras pessoas. Então, numa pesquisa sobre pessoas com características que possam ser estigmatizadas, caso não haja todo um cuidado com o anonimato e a privacidade dos participantes de pesquisa, essas pessoas podem sofrer danos que vão desde o bem-estar psicológico até as finanças da pessoa. E é por isso que nesse, e em vários outros casos, é fundamental garantir o anonimato dos participantes de pesquisa. E garantir o anonimato é a mesma coisa que garantir o sigilo e a confidencialidade? São questões bem parecidas, Osiris, mas ainda existem diferenças. Garantir o anonimato é garantir que, quando a pesquisa for divulgada, não será possível reconhecer um dos participantes da pesquisa a partir dos dados e informações da pesquisa. E isso é feito a partir de um processo chamado de anonimização dos dados, que é um filtro do pesquisador sobre quais dados da pesquisa serão ou não divulgados. Já a confidencialidade, como já falamos, é a relação de confiança do participante de pesquisa com o pesquisador. É uma forma de garantia que o pesquisador não vai divulgar informações que possam prejudicar o participante de pesquisa. Ou seja, garantir o anonimato é uma das ações necessárias para garantir o sigilo e a confidencialidade. Mas além de garantir o anonimato, existem outras ações necessárias para dizermos que a confidencialidade do participante de pesquisa está sendo respeitada. E que outras ações seriam essas? Olha, Osiris, quem nos mandou um áudio falando sobre isso foi a Mercedes Bendatti. Ela é mestre em Educação Profissional e Tecnológica e relatora da CONEP. Nós vamos ouvir agora o áudio que ela nos enviou pelo WhatsApp.
Pelo WhatsApp. Garantir a privacidade envolve o compromisso dos profissionais da pesquisa de que os dados pessoais do participante serão tratados com todo o cuidado do sigilo profissional e que serão mantidos de forma privada durante todo o processo da pesquisa. Essa garantia, oferecida pelo pesquisador ao participante, é essencial para dar segurança e estabelecer um vínculo de confiança entre as partes. Isso porque muitos estudos requerem acesso a informações de saúde, de condições socioeconômicas, de consumo de produtos, alguns até ilícitos, de vivências pessoais, de crenças religiosas ou políticas, entre outras que podem ser constrangedoras ou que expõem, caso divulgadas, o participante. Nesse sentido, não podem ser divulgadas fora do ambiente da pesquisa. O compromisso do pesquisador com o sigilo e confidencialidade das informações e do anonimato do participante assegura condições de segurança para a sua participação no estudo. Essa questão deve ser considerada dentro das características de cada protocolo de pesquisa. Inclusive, é muito importante que o pesquisador apresente no projeto essa descrição, informando ao Comitê de Ética em Pesquisa como serão atendidas essas condições, com as particularidades específicas do seu estudo. Por exemplo, quando houver consulta de dados do prontuário do participante, após a devida assinatura do TSLE, o pesquisador pode informar quem acessará os dados, quais os cuidados que serão tomados nesse acesso, no sistema de registro eletrônico dos dados, etc. Também poderá informar quais os membros da equipe que saberão a identidade do participante, de que forma os dados serão codificados e em que momento, explicando assim os procedimentos que serão adotados para o cuidado com os direitos do participante. E existe alguma situação em que o anonimato não é exigido? Sim, Osíris. Existem algumas situações em que o anonimato não é uma exigência ética. Afinal, as pesquisas científicas são muito variadas, tanto nos assuntos quanto nos métodos de pesquisa utilizados. Existem casos em que divulgar uma informação específica não traz nenhum risco para o participante de pesquisa. Existem casos em que o participante da pesquisa pode até se orgulhar de determinada informação ou opinião sua ser divulgada, e casos em que essa informação pode ser indispensável para a história e a identidade cultural de uma comunidade. É por isso que a Resolução CNS número 510 de 2016 deixa bem claro no artigo 9º, no item 5, que o participante de pesquisa tem o direito de decidir se sua identidade vai ser divulgada ou não, e quais informações fornecidas serão tratadas de maneira privada ou de maneira pública. E é esse um dos vários motivos pelos quais cada projeto de pesquisa científica envolvendo seres humanos precisa ser analisado por um comitê de ética em pesquisa ou pela CONEP. É exatamente nessa análise que o sistema CEP-CONEP vai apontar para o pesquisador ou pesquisadora o que nós chamamos de pendências, que são as correções éticas necessárias antes do projeto ser executado. E quais são as pendências mais comuns nos projetos de pesquisa em relação ao sigilo e à confidencialidade? As pendências que mais acontecem são referentes ao pesquisador ou à pesquisadora em não levar em conta, no projeto de pesquisa, a possibilidade do participante da pesquisa sofrer algum tipo de estigmatização em sua comunidade. Outra pendência bem comum é referente à da transferência de dados para outras instituições de pesquisa, antes de ter sido feita a anonimização desses dados. E nesses casos em que é feita a transferência de dados entre instituições do Brasil e do exterior, o que é que pode ser feito para garantir a privacidade e a confidencialidade dos dados dos participantes de pesquisa? Nesses casos, Osíris, o primeiro ponto é oferecer para cada pessoa que for se tornar participante de pesquisa a oportunidade de pensar e decidir se vai ou não permitir que seus dados sejam repassados para a instituição. E essa consulta ao participante de pesquisa precisa acontecer no processo de consentimento livre e esclarecido. Também é indispensável que os dados da pesquisa já tenham passado pela anonimização antes da transferência dos dados. E, além disso, o método dessa anonimização precisa estar no projeto de pesquisa, para que ele seja avaliado por um CEP ou pela CONEP. Outro ponto que também precisa estar no projeto para ser analisado pelo sistema CEP-CONEP é a necessidade da transferência desses dados. E um último ponto, bem importante nessa transferência,
tudo precisa estar registrado e formalizado, através de um termo de transferência de uso de dados. Independente de os dados dos participantes da pesquisa serem transferidos ou não para outra instituição, todos os projetos de pesquisa precisam, além de cumprir as normas éticas do sistema CEP-CONEP, cumprir com a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, o banco de dados com os dados dos participantes de pesquisa precisa ser guardado num local realmente seguro contra vírus, hackers e outros espiões. Um local que possa ser acessado somente pelas pessoas certas e com a obrigação de registrar quem acessou, qual informação e em qual momento. O banco de dados só poderá ser acessado com a autorização do controlador ou controladora do banco de dados, que é quem vai decidir como esses dados serão tratados e quem terá acesso a eles. Muito bom, muito bom! E estamos chegando ao final deste 6º episódio especial sobre a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa. Mas logo retornamos para falar sobre mais direitos da cartilha e sobre a ética em pesquisa no Brasil. Mas se antes disso você quiser nos enviar suas dúvidas, sugestões ou opiniões, ou se quiser ouvir todos os nossos episódios, é só acessar bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Lá você também tem acesso à lista com atalhos para as páginas de internet que comentamos aqui, inclusive para a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa, tanto escrita quanto narrada. Confere lá, é bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. E vamos nos despedindo. Daiane e Lucas, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada por acompanharem mais um episódio. Até mais, Osíris e João Lucas. Obrigado, Osíris. Obrigado, Daiane. E até uma próxima. Então é isso. Ficamos aqui esperando por você no nosso próximo episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Grande abraço e até lá! Você ouviu Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Este episódio foi produzido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e sua reprodução não comercial está previamente autorizada desde que não haja modificações no áudio e que o arquivo seja reproduzido integralmente.